Hoje eu quero fazer uma análise de um livro chamado Simplicidade na Pregação, uma obra-prima escrita em 1882 por J.C. Ryle. É um livro que traz ensinamentos maravilhosos pra gente e que nós podemos aprender bastante. Apesar de ser um livro do século XIX, ele tem tanta coisa para nos ensinar. E é um livro de 40 páginas, pequenininho, mas que vai falar muito ao seu coração e vai te ensinar muito como pregar, técnicas de pregação. Não todas as técnicas, ele não se propõe a ser um livro completo de homilética, a abordar algumas questões como exegese, como construção de um esboço, não. Ele tem um foco muito claro, ele quer falar sobre a simplicidade que o pregador deve ter em seu sermão. Como ele deve pregar de forma simples, para que as pessoas entendam, para que os corações sejam atingidos. E eu destaquei alguns trechos que eu quero ler com vocês aqui sobre esse livro, que são trechos que trazem lições primorosas para a gente. Vamos lá? O primeiro trecho é logo no início do livro, ele fala o seguinte, olha, alcançar a simplicidade na pregação é de extrema importância a todos os ministros que desejam ser úteis às almas. Acho que todo ministro deseja ser útil às almas, dos seus ouvintes. A não ser que você seja simples em seus sermões, você nunca vai ser entendido. E se não for compreendido, você não pode fazer o bem aos que lhe ouvem. Isso é um princípio básico. Quando nós estamos falando, seja conversando com as pessoas na rua ou em casa, o princípio básico de comunicação é você ser entendido, você se fazer entendido. Então você precisa adotar um estilo simples para que as pessoas compreendam a sua pregação. Não queira utilizar palavras eloquentes demais, palavras difíceis para mostrar conhecimento, para mostrar que você é um grande orador, porque os melhores oradores são aqueles que são entendidos, que são compreendidos. Então tenha isso em mente. O que eu posso fazer? Como eu posso utilizar ilustrações, aplicações, contar histórias, para que meu ouvinte entenda perfeitamente o que eu quero comunicar. Então isso é a base da simplicidade da pregação, ser entendido. Vamos ao segundo trecho, que ele diz um pouco mais à frente o seguinte. Se você quiser atingir a simplicidade na pregação, cuide em ter uma visão clara do assunto sobre o qual você irá pregar. Repito mais enfaticamente, cuide em entender completamente o assunto. Nunca escolha um texto do qual você não sabe bem o significado. Então, para que você seja simples, você precisa necessariamente compreender o assunto. Se o assunto é algo complexo demais para você, você não conseguiu dominar aquele assunto, você não compreende perfeitamente aquilo que você vai expor, que você vai falar, você tem dificuldade para interpretar aquele texto e por consequência, para expor aquele texto, certamente você não vai conseguir ser simples, porque na sua cabeça o texto está difícil, está complexo, a pregação está embolada na sua mente, a pregação está talvez não adequadamente estruturada porque você não conseguiu dominar perfeitamente aquele texto ou aquele assunto sobre o qual você vai falar. Então, você só vai conseguir ser simples na pregação, ser entendido na pregação, se você de fato dominar aquele assunto. Uma vez que você domina o assunto, uma vez que você domina a passagem bíblica que você vai expor, uma vez que você tem domínio sobre o seu esboço, sobre o seu manuscrito, sobre o que você de fato quer comunicar, qual o seu propósito, então você vai conseguir adotar uma forma simples de pregação. Porque daí você já sabe exatamente onde você quer chegar. Você sabe o seu propósito, você sabe o seu destino. E uma vez que você sabe o seu destino, você consegue traçar uma jornada mais simples, mais curta, mais direta. Então, você precisa compreender, você precisa entender de forma clara o assunto. E não apenas entender de forma clara, mas ter uma visão clara sobre ele. Porque com essa visão clara, você vai conseguir falar adequadamente. Eu lembro que nas provas da faculdade, nas provas da escola, os momentos em que eu mais escrevia e que eu mais enrolava assim, escrevendo para poder ocupar o número de linhas ali, eram exatamente as questões que eu não sabia a resposta direito. Então eu não tinha certeza sobre aquilo, então eu falava um monte de coisa, eu enrolava, eu tentava mostrar conhecimento por outro lado e tal. Então era porque eu não sabia, mas quando eu sabia exatamente qual era a resposta, eu ia direto ao ponto. Então quando a gente entende o assunto, a gente vai conseguir ser simples. Nós vamos conseguir simplificar aquilo para o nosso ouvinte e vamos finalmente
ser compreendidos de uma forma clara por eles, ok? E ele segue. Mais adiante um pouco, o J.C. Ryle ele vai dizer: se você quiser ver o seu assunto por completo e assim atingir a base da simplicidade, não se envergonhe de dividir seus sermões e apresentar as suas divisões. Isso é algo que nós precisamos parar de ter vergonha. Tem muito pregador que tem vergonha de dizer primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Tem muita gente que não, olha, eu não quero fazer isso, eu quero seguir de uma forma mais fluida, que as pessoas acompanhem o meu raciocínio. Mas as divisões, elas servem exatamente para isso, para que as pessoas possam acompanhar o seu raciocínio de uma forma mais clara. Talvez ele tenha se perdido em algum momento da sua fala, enquanto você está apresentando talvez a introdução, e você já jogou ali um monte de informação, ele está sem saber para onde que você está indo, ele não está conseguindo te acompanhar, ele já está quase indo embora e desligando a mente dele, o ouvido dele, e de repente você fala, olha, eu quero apresentar aqui 3 conselhos para o casamento cristão saudável. E o primeiro conselho, aí ele, pronto, ufa, agora já sei, eu já estruturei aqui na minha cabeça. O ouvinte consegue agora acompanhar e voltar para o seu sermão. Ele sabe, ufa, agora ele vai falar de 3 conselhos para o casamento cristão saudável. Então ele vai apresentar agora o primeiro conselho. E aí ele consegue te acompanhar. Tem muita gente que tem vergonha de apresentar esses pontos. O J.C. Ryle, ele vai dizer no livro dele, olha, é interessante quando você consegue pregar de forma fluida sem apresentar os pontos. Tá bom, tem gente que consegue fazer isso com maestria. Tem gente que domina essa técnica e tem essa capacidade de fazer com que os ouvintes acompanhem perfeitamente o seu raciocínio durante todo o sermão, sem dizer primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Ou quarto, ou quinto, ou sexto, sei lá. Mas, em regra, nós devemos expor e declarar as nossas divisões. O Hernandes Dias Lopes, o Charles Spurgeon, o Augusto Nicodemos, diversos pregadores que são os mais conhecidos hoje em dia, ou no passado também, como o Charles Spurgeon, eles declaram e declaravam expressamente as suas divisões sem nenhum problema, porque o objetivo é ser simples e fazer com que os pregadores, com que os ouvintes acompanhem o raciocínio. E sobre esse ponto ainda, ele continua no livro dizendo o seguinte, que por todos os modos haja ordem. Seja a sua ordem primeiro, segundo ou terceiro, ou não. Seja a ordem das suas divisões ocultas ou expressas. Ou seja, ele está dizendo, embora você não queira falar a sua divisão, no seu manuscrito vai ter que ter divisão. Você precisa ter uma ordem. Porque o sermão, ele é um conjunto concatenado ali de ideias e de argumentos e de exposição. Então você precisa ter ordem, você precisa ter uma estrutura. Quer você fale ou não. E é isso que ele está dizendo aqui. Seja sua divisão oculta ou expressa, o sermão deve ser tão cuidadosamente arranjado que seus pontos e ideias devem seguir um ao outro em uma bela simetria, como regimentos marchando diante da rainha. Olha que legal. Ele pensa no exército ali, marchando, todo alinhadinho, bonitinho, seguindo uma ordem. E ele nos aconselha fortemente a fazer essa divisão, mesmo que você não declare. Mas ele deixa muito claro antes, conforme eu li, que é muito interessante você declarar as suas divisões. Faça isso. Você vai ver o seu ouvinte te acompanhando. Porque se ele se perder em um caminho, você vai conseguir trazer ele de volta e dizendo, olha, eu tô aqui nessa estação. Tá bem? Tudo bem, volta aqui comigo, eu tô aqui, tá bom? Então, se você não apresenta os seus pontos, ele vai estar perdido e você em momento algum vai dizer para ele em que estação que você tá, em que ponto que você tá, ele vai embora. Ele vai pegar a cabeça dele e vai começar a viajar para outros lugares e vai tentar talvez voltar, mas ele não vai conseguir, tá bom? Então tenha isso em mente. A quarta citação que o J.C. Ryle ele apresenta no livro dele, a quarta citação que eu quero destacar aqui é a seguinte, olha, se você deseja alcançar um estilo simples de composição, deve tomar cuidado para não escrever muitas linhas sem chegar a uma pausa, para assim permitir que a mente dos seus ouvintes tome fôlego. Isso aí, muitos pregadores acabam não fazendo. Por favor, não faça isso. Às vezes você fala rápido demais e você começa a falar e argumentar e você se empolga. Então você começa a dizer, olha isso, e Jesus Cristo morreu, e tal, e depois aconteceu isso, e depois aconteceu aquilo, e depois isso, depois aquilo, e tal, isso significa tal coisa, e nós somos justificados pelo seu sangue, nós fomos declarados justos, absolvidos do pecado, e tal.
E você vai falando praticamente sem conseguir respirar e vão entrando informações e o seu ouvinte, tudo que ele quer é absorver aquilo que você está dizendo, entender, compreender, mastigar, digerir. E você não permite isso quando você fala de uma forma acelerada, sem pausas, jogando um monte de informação. É claro que às vezes, quando nós chegamos no momento mais enfático do sermão, nós vamos provavelmente elevar a voz e falar até de forma mais acelerada. Mas não durante todo o sermão e não no momento em que você quer que ele compreenda e retenha informações. Para que você seja didático, para que você seja simples, para que você seja compreendido, é imprescindível que você faça pausas para que o seu ouvinte possa digerir, absorver, refletir sobre aquilo e então você possa seguir adiante com o próximo raciocínio, com o próximo argumento. Olha que ideia interessante que ele traz ainda sobre esse ponto. Olha. Devemos ter em mente que os pregadores estão para os ouvintes e não para os leitores. Grava isso. Nós estamos para os ouvintes e não para os leitores. E que nem sempre aquilo que é lido bem será sempre bem falado. Um leitor sempre pode ajudar a si mesmo olhando para algumas linhas atrás e refrescando a sua mente. Então, quando você está lendo um livro que você não entende uma parte, você volta e você consegue ler novamente. E se ele está fazendo menção a alguma coisa que ele já disse, você consegue voltar as páginas atrás ou as linhas atrás e relembrar e refrescar a sua memória sobre aquilo que ele está falando. Na pregação não tem essa possibilidade. Cabe ao pregador, então, fazer as pausas. Cabe ao pregador falar aquilo que ele acabou de falar de uma outra maneira, para que ele consiga, para que o ouvinte consiga entender perfeitamente. Cabe ao pregador, quando falar sobre alguma coisa que talvez tenha sido de difícil explanação ou seja algo de difícil compreensão, cabe ao pregador voltar e falar novamente aquele conceito, talvez com outras palavras. Mas isso é muito importante, porque o ouvinte ele não consegue ler linhas atrás, nem parar um pouco a sua fala para poder ouvir. Peraí, deixa eu ver o que ele está falando aqui, porque ele falou algo que ele já disse, mas eu não entendi direito o que ele tinha dito, então como que eu faço agora? Eu fico perdido completamente e vou embora? Ou eu tento acompanhar, mas eu não estou entendendo? E muitas vezes, se ele não entende, o pensamento dele vai longe e ele já não está mais preso na sua pregação. E você vai ficar falando para as paredes. Então, continuando aqui o que ele diz, olha, um leitor sempre pode ajudar a si mesmo olhando essas linhas atrás e refrescando a sua mente. Um ouvinte ouve só uma vez. E se ele perde o fio do seu sermão em uma sentença longa, muito provavelmente nunca mais o encontrará. Não faça sentenças muito longas. Faça sentenças menores, ou seja, frases mais curtas e diretas. Não faça uma frase enorme. Evite frases negativas também, de que você não pode salvar a si mesmo. Ótimo, isso é verdade e isso é bom falar. Mas é interessante você falar quem é que pode salvar e como pode salvar. Você dizer positivamente, olha, só Jesus pode salvar você. Então, se você apresenta um argumento o tempo todo no negativo, se você apresenta um argumento longo, frases longas, você não pode salvar a si mesmo porque você não tem mérito algum, porque o pecado, a nossa natureza pecaminosa desde Adão nos conduz à condenação eterna. Veja, estou apresentando um monte de porquê e um monte de fundamento e tal, e a pessoa não vai acompanhar direito isso. Então, encurte as suas frases, seja mais direto, seja simples e faça pausas. Tem um momento, inclusive, que ele fala no livro que o interessante seria o pregador pensar como se ele tivesse asma, como se ele tivesse uma dificuldade respiratória. Então ele vai falar e aí ele vai ter que fazer pausas. Até quando você estiver escrevendo, você pensa, olha, eu não posso colocar frases muito longas, argumentações muito compridas, porque senão eu vou perder o ar, vou perder o fôlego, eu tenho asma. Então, se você tiver isso em mente, você vai fazer pausas para respirar e para que seus ouvintes consigam refletir e digerir o que você está falando, ok? Vamos lá. Um outro momento, o J.C. Ryle ele traz, se você deseja alcançar a simplicidade na pregação, você deve usar histórias e ilustrações abundantemente. Histórias e ilustrações abundantemente. Você deve considerar as ilustrações como janelas através das quais a luz é projetada sobre o assunto. Se você fizer uma pausa no seu sermão e disser,
agora eu vou lhe contar uma história. Eu dou a minha palavra que todos aqueles que estiverem apáticos terão seus ouvidos aguçados. Tão pronto, ouçam você falar isso. Olha, você deve considerar a ilustração como algo essencial no seu sermão. Tem pessoas que pregam, às vezes até de uma forma muito rápida, e eles precisam mais do que qualquer outro pregador colocar ilustrações. Porque você está ouvindo ele falando um monte de informação rápida, argumento atrás de argumento, construção atrás de construção, ideias atrás de ideias, textos bíblicos atrás de textos bíblicos. Então, de repente, ele joga uma ilustração, ele conta uma história para poder comprovar aquele ponto, para poder deixar mais claro aquele ponto. E aí a gente consegue respirar, parar e compreender melhor. Se você quer ser simples na sua pregação, não apenas argumente, não apenas traga provas, não apenas cite diversos textos bíblicos, não apenas faça uma construção lógica e teológica adequada, mas inclua ilustrações, inclua histórias, porque isso é chamado de a janela do sermão. Isso clareia a mente do seu ouvinte. Ele consegue iluminar, a ilustração consegue iluminar aquele ponto sobre o qual você está falando. Você apresenta um argumento, talvez ele não tenha entendido 100%. Daí você conta uma história que deixa muito clara qual é a ideia que você quer transmitir. Você conta uma ilustração de uma forma vívida, de uma forma adequada, e o seu ouvinte agora sim, ele consegue entender de forma prática o seu argumento. Então, coloque ilustrações no seu sermão. Tem vezes que eu paro quando eu termino o esboço e eu vou olhar ponto a ponto e vou olhar momento a momento. Olha, tem alguma ilustração para incluir aqui? Olha, nesse momento eu incluí 2, 3, é importante que eu tire. Mas nesse momento eu não incluí nenhuma ilustração. É importante que eu coloque uma ilustração. Olha, eu construo um argumento complexo, difícil aqui. Eu trago vários textos bíblicos para poder falar sobre esse assunto, mas eu não coloquei nenhuma ilustração. Realmente eu preciso acrescentar uma história aqui para dar uma pausa. Essa história serve como uma pausa, ela serve como um clareamento de ideias para poder o ouvinte finalmente entender o que você quer falar. Então faça isso, conte histórias. Não exagere, nunca exagere. Eu lembro que quando eu estava lá, acho que foi a minha terceira pregação na adolescência, eu vi que era legal esse negócio de contar histórias, né? Eu não sabia ideia de como fazer um esboço, de como construir nada direito. Então eu fui fazendo assim de forma intuitiva com base no que eu ouvia. E de repente, quando eu preguei a primeira vez, a segunda vez, eu percebi que ilustração, as pessoas ficavam bastante atentas quando eu dizia assim, olha, eu vou contar uma história. E aí eu cheguei no terceiro sermão, incluí um monte de história. Entrei num site que tinha várias ilustrações. Quando terminou o sermão, eu fiquei assim, o que é que eu fiz? Eu fiquei só contando histórias, e pouco eu falei da Bíblia, e pouco eu segui uma linha bíblica de raciocínio. Eu trouxe verdades espirituais, lições espirituais. Eu fiquei mais contando história. Então, não exagere em nada, né, na vida da gente. Não exagere quando você for contar histórias. E tem uma outra questão que é interessante, que é você não apenas contar histórias, mas você saber contar histórias. Porque se você não souber contar uma história ou uma ilustração, o ideal é que você aprenda ou então que você não conte. Então tenha isso em mente também, ok? E o J.C. Ryle, ele vai falar ainda sobre essa questão da ilustração. Ele vai dizer o seguinte, olha, as pessoas elas gostam de comparações, ilustrações, histórias bem contadas e o ouvirão quando não estiverem atentas a mais nada. Às vezes ela está cansada, às vezes a mente dela já está cansada. E aí você chega, eu costumo introduzir a ilustração dizendo, olha, vou contar uma história. As pessoas levantam a cabeça, as pessoas olham, as pessoas ficam atentas, até quem não estava mais atento, quem estava cansado quer ouvir. As pessoas são curiosas, elas gostam de história. E além disso, quando você conta uma história, você torna aquilo visível. Aquela ideia abstrata que você apresentou, agora ela se torna visível. E aí o J.C. Ryle, ele vai trazer, eu gosto muito desse provérbio e eu costumo utilizá-lo em aula, que é o seguinte, é um provérbio árabe, e ele cita aqui, o melhor orador, diz um provérbio árabe, é aquele que pode transformar um ouvido em um olho. O melhor orador é aquele que pode transformar ouvido em olho. Você vai fazer o seu ouvinte enxergar, visualizar aquilo que você está falando. Ele não apenas vai ouvir, mas ele vai conseguir ver
tamanha é a facilidade com que você vai desenvolver aquelas ideias, apresentando histórias, apresentando ilustrações ou argumentando também de uma forma narrativa, certo? Vamos lá. E ele segue adiante então, dizendo o seguinte, mais à frente no livro, em outro ponto, olha o que ele disse. Eu estou persuadido que na pregação pouco pode ser feito, exceto com esforço e com dificuldade. Não existe fórmula simples para poder pregar. Existem técnicas, existem princípios, existem métodos que nos ajudam muito na elaboração da pregação. Eu, inclusive, tento passar isso para vocês, para que você consiga fazer de uma forma mais simples. Olha, o primeiro caminho que eu sigo é esse, depois eu vou seguir esse passo, depois eu vou fazer esse caminho. Mas nunca ache que vai ser sem esforço. Nunca ache que vai ser uma coisa simples, que eu vou chegar, vou ler o texto em 5 minutos em casa, vou interpretá-lo em 10 minutos, vou escrever em 20 no papel e vou chegar lá e apresentar e falar e pregar. Não é simples, exige esforço. As melhores pregações, elas exigem um esforço do pregador. Exige uma dedicação de tempo. Um tempo primeiro para entender o texto, para interpretar o texto bíblico. Às vezes brigar com o texto ali para poder extrair qual a verdade que aquele texto traz para as nossas vidas. Transportar essa verdade para o dia de hoje. Depois você pensar nos seus ouvintes, como aplicar de uma forma relevante na vida deles. Como esse texto fala diretamente ao coração das pessoas. Você construir o seu raciocínio, você pensar em ilustrações. Então tudo isso exige esforço. O pregador não pode nunca ser um preguiçoso. O pregador precisa trabalhar, ele precisa construir o seu sermão de uma forma eficiente e com bastante cuidado, com zelo, como alguém que está pintando, fazendo um quadro, uma obra de arte, pensando nos mínimos detalhes, como alguém que está costurando aquilo ali de forma lenta e cuidadosa para poder depois visualizar como que a pregação ficou, tá bem? E ainda falando sobre esse ponto, J.C. Ryle ele diz, ouvi dizer que um jovem e descuidado ministro disse certa vez a Richard Cecil, olha o que esse jovem disse, eu acho que preciso de mais fé. E a resposta foi, não, disse o velho sábio, você precisa é de mais trabalho, você precisa de mais dificuldades, você não deve pensar que Deus fará o trabalho por você, embora Ele esteja pronto para fazê-lo através de você. Não pense que Deus vai fazer o trabalho por você, embora Deus esteja pronto e queira fazer o trabalho através de você. Mas Ele não vai fazer a interpretação bíblica no seu lugar, embora estejamos na dependência do Espírito Santo para fazer a interpretação adequada. Mas Ele não vai fazer com que você entenda grego e hebraico do nada. Ele não vai fazer com que você... Deus não vai lançar o esboço assim do céu, vai cair, puf, caiu. De repente eu recebo um e-mail assim, ó, e-mail de quem? De Deus. E tá lá todo o meu manuscrito pronto. O pregador precisa se esforçar, o pregador precisa estudar, trabalhar, tá bem? Não tire isso de mente, da sua mente. Tudo, aí vamos seguir adiante, né? Agora na penúltima citação que eu quero trazer do J.C. Ryle, que ele vai dizer o seguinte, ó, tudo que pregamos em qualquer púlpito que ocupemos, seja a nossa pregação simples ou não, se nós pregamos sermões escritos ou de improviso, devemos sempre visar não o soltar fogos, mas pregar o que trará um bem duradouro às almas. Quanto pregador que sobe no púlpito para que as pessoas soltem fogos para ele, ou para que ao final todo mundo aplauda e fale, uau, que pregação maravilhosa. E ele continua dizendo, vamos tomar cuidado com os fogos de artifício em nossa pregação. Sermões bonitos, sermões brilhantes, sermões inteligentes, sermões populares, muitas vezes são sermões que não têm nenhum efeito sobre a congregação e não atraem os homens a Jesus Cristo. Vamos procurar então pregar de modo que o que dissermos possa realmente ir para a casa dos homens em suas mentes, consciências e corações, fazendo-os pensar e considerar. Isso é a chave. É por isso que eu sempre falo que a nossa pregação
ela tem que ser uma pregação, além de bíblica, expositiva, ela tem que ser transformadora. Ela tem que impactar as pessoas. Ele tem que chegar em casa com aquela pregação explodindo na mente e no coração dele, para que a vida dele possa realmente ser moldada pela palavra de Deus, possa ser transformada. Então, muito mais importante, quando eu subo ao púlpito, muito mais importante do que as pessoas no final me elogiarem, dizerem, que pregação linda, que pregação brilhante, que pregação maravilhosa, que as pessoas saiam extasiadas. Muito mais importante para mim é que aquela pregação tenha um efeito duradouro e prático na vida das pessoas, que ela realmente cause uma transformação, que ela realmente toque o coração para conduzir a uma ação, para que a pessoa agora passe a viver de acordo com a palavra de Deus. Isso é que o pregador tem que ter em mente, e não ser elogiado, não os fogos de artifício. Vise sempre a alma do seu ouvinte. E por último, trazendo aqui a última citação desse livro, um livro que ensina tanto a gente, apesar das 40 paginazinhas dele. A última citação é: toda simplicidade do mundo é inútil sem uma entrega vívida. Se você enterrar a cabeça no peito e resmungar sobre o seu manuscrito, vamos abrir agora nossas bíblias e tal, é isso que ele está falando, né? Estou apenas ilustrando aqui. Se você enterrar a cabeça no peito e resmungar sobre o seu manuscrito, como se estivesse maçantemente zumbindo, como uma abelha em uma garrafa, de maneira que as pessoas não consigam entender o que você está falando, sua pregação será em vão. A exposição do sermão não é suficientemente ensinada em nossa igreja. Olha o que ele está falando. Ele está dizendo que, infelizmente, muita gente não aprende sobre como expor o sermão e acaba fazendo todo um trabalho homilético perfeito, teológico maravilhoso, faz a interpretação correta, prepara um manuscrito correto, faz as divisões adequadas, tem uma boa pregação ali, mas quando ele vai expor, quando ele vai transmitir, quando ele vai proclamar, ele faz uma pregação morta, ele faz uma proclamação totalmente apática, como alguém que está assim, como alguém que está prostrado, como alguém que está falando baixo, e não é uma entrega vívida. Essa é a importância de fazer uma entrega vívida, do pregador subir em chamas, como Martin Lloyd Jones vai falar. Pregação é lógica pegando fogo, é teologia em chamas. O pregador tem que chegar lá e fazer uma entrega vívida da palavra de Deus, pregar de uma forma viva e apaixonada. Nós precisamos compreender que, dependendo daquilo que nós dissermos e do sermão e da atuação, obviamente, do poder do Espírito Santo, vidas poderão ser transformadas e vidas poderão ser salvas, não pelo nosso poder, mas Deus nos usando através da pregação da sua palavra. Então precisamos pregar de forma vívida, precisamos pregar com fogo nos nossos olhos, com chama nos nossos lábios, com ardor no coração. Porque senão, não adianta ser simples, não adianta ser homileticamente perfeito, estruturalmente adequado, montar um esboço correto, se você não sobe e não proclama de uma forma vívida, com ardor no seu coração. Tá bem? Então, eu espero que você aprenda a pregar de uma forma simples, para que as pessoas entendam, compreendam o que você está pregando. Que a sua pregação tenha ilustrações, tenha histórias bem contadas, que a sua pregação seja uma pregação viva, que você pregue com chamas nos seus olhos, com ardor no seu coração. E que você, acima de tudo, dependa sempre do Espírito Santo de Deus. Fazendo isso, você vai conseguir ter uma pregação bíblica, transformadora e que toca o coração das pessoas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal para que você receba todos os vídeos que nós estamos produzindo e aprenda bastante coisa sobre pregação.